Muito bem, senhoras e senhores, Rafa Costa aqui com vocês, começando mais um episódio do Sala de Edição com os meus queridos, já conhecidos, Marcelo Ferraz. Salve, salve, meu querido. Salve, Rafa. Salve, pessoal. Tudo bom? E o nosso Avid Man, Marcelo Porto, na área novamente. Maravilha. Sempre bom estar aqui com vocês. Galera, esse episódio a gente vai falar sobre o Avid Media Composer, mais precisamente sobre o curso do Avid Media Composer que o AV Makers, que é o nosso patrocinador aqui do Sala de Edição, tá lançando para todos vocês, né, ouvintes, pra gente também aqui do Sala. Já é um curso que tá sendo esperado há um bom tempo, a gente já vem conversando, a gente já gravou episódio aqui com o Bruno Baltarejo, já gravou com o Felipe Monteiro, que são sócios lá da AV Makers, gravamos também sobre o Avid, né, numa série de episódios que a gente fez lá atrás, a gente falou de todos os software de edição sobre o Avid, mas na época não tinha curso da Avid no AV Makers, mas agora tem. Essa grande novidade, esse é o grande motivo por que a gente tá gravando esse episódio aqui, e a gente trouxe um convidado muito especial. Digamos que a cereja desse bolo todo é que quem deu o curso é um queridíssimo ouvinte aqui do Sala de Edição, que já se tornou um amigo, e além de ser apoiador e fazer parte do Sala VIP, e daqui a pouco ele já o Marcelo Ferraz, daqui a pouco ele já é um colaborador ele já tá naquela regra dos 3 episódios, não, é o segundo, né, que ele participa. É o segundo, pois é, mas já tá lá, já pede gol do tá Fantástico daqui a pouco. Já tá quase lá. Seja bem-vindo, Lohan Costa, meu querido. Opa, muito feliz por estar aqui para fazer esse episódio. E já tô sabendo que aí não vai ser o último, né? Vamos fazer mais. Com certeza. O Lohan que tá se destacando aí. E eu queria começar o episódio por aí, Lohan. Você já esteve aqui, né, como eu disse, mas se apresenta aí pro pessoal que ainda não te conhece, um breve resuminho aí. Quem é o Lohan Costa? Eu participei do episódio que era do Sala VIP, que foi eu, o Rodrigo Rocha, o Adriano Conceição e o João Alexandre, que a gente sempre tá trocando ali no Sala VIP bastante informação. E eu sou editor, eu trabalho agora com uma produtora chamada Alistar aqui no Rio de Janeiro, mas também faço trabalhos freelancer e também sou da atual diretoria da EDT, a Associação de Editores, que até pouco tempo atrás éramos do Rio de Janeiro, agora nós já expandimos, estamos nacional, qualquer pessoa do Brasil pode se associar à EDT. Então esse é o resumo aí pra ficar sabendo quem é o Lohan. E Lohan, conta pra gente, cara, como é que você chegou no Avid, no Media Composer, né? A gente costuma chamar de Avid, mas a Avid é a empresa, desenvolvedora, né? A empresa, o Media Composer é o software. Enfim, eu queria começar a entrevista por aí, porque eu pergunto que é um software que não é muito usual, né? Pelo menos em termos de número de usuário, né? Agora, em termos de nível de produção, a gente tem aí cinema, TV, a gente tem produção grande sendo feita com a Avid. Com certeza. Inclusive, a gente vai falar mais pra frente que, na verdade, é um grande software aí que domina as grandes produções. Mas para um público geral, né, para um primeiro contato ou primeiro software para se editar, né, para os videomakers, para os filmmakers, geralmente é o software mais complicado de se aprender, de acesso mais difícil, né? Isso tá mudando também, enfim. Aliás, tem uma promoção que daqui a pouco a gente vai soltar aqui, fica até o final do episódio, a gente vai falar um cupomzinho bacana do AV Makers, que eles prepararam justamente para quem tá ouvindo esse episódio aqui, lançamento do curso. Mas eu queria entender, porque o Lohan, pelo que eu entendi, Lohan, você não tem uma experiência muito longa de edição. Você é um editor relativamente novo, é isso mesmo? Sim, correto. Não só na edição do Avid, como a minha própria edição. Se eu puder botar um marco, eu diria que em 2017 foi quando eu parei e falei, agora eu quero fazer edição. Quando eu fazia faculdade lá, foi só em 2017 que eu escolhi segmentar de todo o audiovisual fazer essa parte. E o Avid, a primeira vez que eu começo a buscar ele foi por uma coincidência, porque o primeiro longa que eu editei em 2018, o que já é uma outra sorte, né? Você começa a sua vida no audiovisual em edição em 2017, em 2018 já tá editando longa. Mas o primeiro longa que eu editei, eu só editei ele porque o editor original desse projeto, da produtora que eu tava, ele era um editor longa data que só editava em Avid. E não tinha Avid na produtora na época. Então ele não queria editar se não fosse Avid e tal, e aí me colocaram lá do lado dele pra fazer tipo uma espécie de assistência, mais a ser um apertador de botão. E ao longo desse processo desse filme, tipo, eu meio que fui sendo mais expressivo na edição e acabei assumindo também o corte do filme. Então a gente começa junto, mas a partir de um momento ali eu faço a assinatura do filme. A gente editou o filme no Premiere, mas essa insistência desse editor de falar tanto da Avid, sempre que eu fazia alguma coisa, ele
perguntava, pô, dá pra fazer isso? Eu falei, não sei. Ele, pô, no Avid fazia. Dá pra fazer isso? Não sei. No Avid fazia. Então aquilo foi ficando na minha cabeça. Falou, cara, que software é esse que o cara, tipo, não larga o pé, não quer se atualizar para outros softwares e que tem essa mentalidade? E aí eu fui atrás, depois desse projeto, fui correr atrás. Eu cometi o erro de abrir o Avid sem nenhuma instrução, o que é meio que traumático. Então, quando você abre o software de edição ali, você acha que tá familiar, mas aí você não consegue importar coisa, você não consegue mover clipe na timeline, você não consegue fazer nada, você fica, nossa, que software é esse? Mas aí, ao longo do tempo, eu fui buscando referência e tal, e aí eu fui começando a aprender o Avid meio de autodidata para começar a debruçar sobre ele. Conforme eu ia aprendendo aos pouquinhos sobre ele, eu conseguia ver que pro meu estilo de edição, ele trazia recursos e soluções que eu achava que, tipo assim, era muito bom. Tipo assim, tudo que eu queria fazer no Premiere, eu conseguia fazer nele de uma forma mais simples, mais fácil, mais objetiva. E aí, tipo, ele começou a me engrandecer os olhos, eu queria começar a aprender cada vez mais ele. Eu só tinha um pequeno problema, porque, por exemplo, como o caminho do autodidata é aquele negócio, né? Você demora 10 vezes mais o tempo do que eu aprenderia se eu tivesse a sorte de chegar do lado de um editor que já soubesse e já me ensinasse. O autodidata, ele faz sozinho, mas demora muito mais. E aí eu tinha uma preocupação, porque, tipo assim, sempre que eu via alguma coisa, algum editor de Avid, eu não sei qual é a palavra certa, mas ele era um editor mais tradicional, ele era um editor mais de TV, um editor mais de cinema, que fazia uma edição mais plano contra plano, corta aqui, corta ali, uma coisa mais, entre aspas, tranquila. Não que seja tranquilo fazer um corte de cinema, mas uma edição diferente da vibe que a gente tem hoje em dia de internet, que é mais rápida, aquelas publicidades que são mais frenéticas e tal, o que eu já estava fazendo também no Premiere, e eu ficava naquela dúvida, falava, pô, será que é o Avid que eu faria essa edição com o Avid? Será que eu consigo? Inclusive eu tenho que me policiar para não falar Avid, eu tenho que falar Media Composer. Tem que lembrar disso. Será que o Media Composer eu conseguiria fazer essa edição e tal? Até que no Instagram eu tava rolando, que eu sigo muita coisa da Avid lá, e eles recompartilharam um vídeo de um editor chamado Angus Emerson. Ele é um editor super jovem, ele deve ter seus 35 anos. Eu já até mandei mensagem pra ele pra trocar mais ideias com ele. E o vídeo que ele botou lá no Instagram era aquele vídeo que ficava o vídeo rolando em cima e a timeline embaixo, né? Então eu tinha aquela timeline do Media Composer ali. E cara, a edição dele era surreal. Os match frames que ele fazia, as rampas de velocidade que ele fazia, as combinações visuais que ele fazia, era um vídeo assim muito, muito bom. Quando eu vi esse vídeo, me caiu uma ficha que é até um pouco contraditória, porque quando eu vi o vídeo eu falei, cara, não foi o Media Composer que fez esse vídeo, foi um profissional que estudou, que teve a sua sensibilidade, que botou o seu talento ali e executou a visão dele naquela narrativa. O Media Composer só foi o software que ele utilizou para executar. Então, aquela clássica, né? Não é o software que faz o editor. Mas esse conceito a gente sempre fala, mas é difícil a gente ter esse conceito assim na nossa mente, a gente conseguir entender ele realmente, visualizar. E nesse momento que eu vi esse vídeo, eu consegui, no meu cérebro parece que fez uma divisão de águas. Se você vai ser um bom editor, não é o software que vai te fazer ser um bom editor. É tudo que você estudar, tudo que você buscar, tudo que você observar. E se não é o software que vai me fazer ser um bom editor, eu pelo menos vou ter a liberdade de escolher o software que eu mais gosto de editar. Então, nesse caso, é o Media Composer. Que aí eu falei, então tá, já que eu vou poder chegar no resultado que eu quero, independente do software, eu vou estudar o máximo do software que eu mais gosto, que eu mais tenho gostado, que aí é o Media Composer. E aí eu comecei a cair dentro mesmo, aí eu fiz curso do Media Composer, eu vendi o Nintendo Switch que eu tinha na época, investi, fazer, e aí eu começo a pegar muito Media Composer e estudar, ficar navegando em fórum e ficar cada vez mais absorvendo muito conhecimento em relação a isso. Então, meio que esse é o caminho que eu tive com o Media Composer que me fez escolher adotar ele como software principal. Olá, seja muito bem-vindo ao curso básico do Avid Media Composer aqui da AVMakers. Eu sou Lohan Costa e eu vou acompanhar vocês nessa jornada para entender como funciona um dos melhores softwares de edição não linear do mercado. Essa sua história é muito fantástica, cara, e curiosa, porque até queria a opinião agora do Porto um pouco. O Porto, que só pra relembrar aí pra galera, o Porto ele é um cara que teve uma história já com a Avid aí de muito tempo. Eu acho que você pode dar uma recapitulada aí da tua história com a Avid, Porto, mas eu queria, assim que você der essa recapitulada pro pessoal que tá ouvindo, eu queria que você puxasse um pouco o assunto, porque o que eu fico curioso vendo a história do Lohan é porque a gente que já tá um pouco mais de tempo no audiovisual, na edição, você até mais do que eu,
e do que o Marcelo Ferraz, é sabido, né, que se eu não me engano, o Avid foi o primeiro software de edição não linear, né, dessa transição, ou o primeiro que consolidou de fato, né, depois da Moviola, uma edição não linear. Isso a gente tá falando aí dos anos 90, no meio dos anos 90 talvez, que foi a grande transição e tal. E muita água já rolou de lá pra cá, muita coisa mudou radicalmente, como a gente já falou aqui em vários episódios, sobre a história do Final Cut também, do Final 10, né, o Premiere que tomou o lugar e tal, então ficou essa coisa, hoje em dia a gente ouve pouco no mundo do videomaking, do filmmaker, ou de alguém que tá começando, pega um computador e tal, às vezes as pessoas nem sabem que existe o Media Composer. Ficou uma coisa meio inalcançável, uma coisa de... ou você tem que trabalhar numa televisão, ser formado para entrar para trabalhar numa televisão ou no cinema. E aquela coisa mais burocrática, a gente sabe que o histórico do software é um software que não mudou muito com os anos, pelo contrário, né? Ele se manteve muito além do que os outros. E a história do Lohan é uma história que é muito curiosa, porque ele é um editor recente que se apaixonou pelo Avid, mas ao mesmo tempo está tendo também um movimento da Avid indo um pouco nessa mão de tentar se popularizar um pouco mais. Principalmente acho que a atualização do software de 2018, com a história do Avid First, de não precisar mais ter um hardware para poder ligar a máquina, ter a versão gratuita, a assinatura e tal. Então, enfim, conta um pouquinho dessa sua história com a Avid aí, Porto, e como você enxerga essa relação aí do Lohan, que é um editor jovem, novo, com um software que é muito antigo e que, de repente, ainda tá aí nas paradas, né, mandando nas grandes produções. Bom, antes de mais nada, você foi levemente injusto com o Media Composer, né? Porque ainda dá para se apaixonar por ele. É possível? Nós que somos homens, né? Vamos falar que ele ainda é uma coroa gostosa, né? Que ainda dá bastante caldo. Dá para se apaixonar por ele. Mas vamos lá. De fato, é isso que você falou, né? O Media Composer começou a se despontar aqui no Brasil no meio dos anos 90. Lá fora um pouquinho antes, mas bem nichado, né? Até porque eram primeiras versões, e as primeiras versões ainda não tinha a estabilidade ou a qualidade, ou até não era tão acessível. Como era uma novidade, e na época era um software e um hardware muito além do seu tempo, ele custava muito caro. Então não era para qualquer um. Mas também nessa época aqui no Brasil a publicidade era muito... né, tinha bastante dinheiro. Então, o Media Composer entrou aqui no Brasil pela publicidade. As grandes produtoras tinham, e nessa época, assim mais ou menos como é hoje, o fato dele ser muito caro, só tinha acesso quem tinha acesso a uma produtora grande. Ou se tinha sorte de trabalhar lá, ou se conhecia alguém, ou se era indicado, né? Não era como hoje que você escolhe o software que você quer, paga uma assinatura, ou paga um pouquinho mais se o software for um pouco mais caro, e tem esse acesso. Os cursos, então, mais complicado ainda. No começo mesmo só tinha curso lá fora ou curso em papel, porque não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Então, ou você também tinha a sorte de conhecer alguém que tivesse esse manual em papel, não pelo fato de não ter a internet, mas não era acessível esse manual assim como é hoje. Então, né, quem resolvesse ou estudar pelo manual ou tentar evoluir um pouco o seu conhecimento, tinha que partir para o manual. Eu tenho um exemplar aqui até hoje, ele deve dar uns 4 dedos de altura, assim, o manual básico. E tudo em inglês, né? E tudo em inglês. Então, naquela época, ele já era um software muito completo. Inclusive, o único que editava cinema. Tinha um ou outro também muito nichado que editava, mas, né, com pouca abrangência e que também não foi para frente. O que era mais, vou dizer popular, mas o que tinha o maior número de adeptos e de bases instaladas, de fato, era o Media Composer. Aqui no Brasil ele não foi o primeiro, né? Teve alguns outros que vieram antes, né? Eu, por exemplo, comecei editando no Division, e depois virou o Edit, foi comprado pela Discrete, e hoje, né, que era a antiga empresa que desenvolveu o Flame, o Smoke e tudo mais, que hoje é da Autodesk. Tinha também a Video Machine, e começou sendo um sistema híbrido e foi evoluindo para um sistema dedicado, mas que também não foi para frente. Quer dizer, tinha ali... Todo mundo começou meio juntos. Só que o Media Composer aqui no Brasil foi o que desenvolveu melhor, até porque teve também um distribuidor que era muito forte aqui no Brasil, que é o mesmo até hoje, sempre fez um bom trabalho na distribuição, na venda, no suporte, coisa e tal.
No meio dessa história aí, lá para metade dos anos 2000, a coisa foi virando um pouco, né? Você falou que o Media Composer sempre foi um software que nunca mudou a sua cara, e para algumas pessoas isso é uma vantagem, para outras é uma desvantagem. Esse fato de você falar que talvez os jovens não se apaixonem por ele, talvez porque ele tem ainda aquela carinha mais tradicional. Mas por outro lado, por exemplo, eu que comecei a editar nele mais de 20 anos atrás, se eu sentar nele hoje eu saio editando, porque a interface não mudou muita coisa. E a forma de editar também não mudou, né? Eles se adaptaram, obviamente, com os drag and drops, com as ferramentas mais avançadas. Tela, né? Exatamente. Na verdade, é meio que o inverso, né? A Apple tem uma tradição de ser muito boa em melhorar uma coisa que já existe e nem sempre ela inventa uma coisa que ela leva o mérito por inventar, né? Então, a interface do Media Composer já era muito cheia de drag and drops e laços e clica da direita para a esquerda faz uma coisa, clica da esquerda para a direita faz outra, mas os editores, como eram muito tradicionais, preferiam ou o teclado ou o clique convencional, mas aquilo já existia lá. Então, quando veio o Final Cut, parecia que o Final Cut é que tinha inventado aquilo tudo. Que aperfeiçoou, né? Eles melhoraram, né? Viram que aquilo fácil, né? que não estava sendo bem explorado no Media Composer e seguiu nesse caminho. Voltando lá na metade dos anos 2000, teve uma mudança aí de perfil, né? Na verdade, o cinema sempre foi no Media Composer, mas a Avid investiu muito em infraestrutura de trabalho em grupo e primeiro. Então, foi a marca que acabou melhor se estabelecendo nos ambientes onde você tinha muitos editores, que são as emissoras de TV. E, ao mesmo tempo, foi perdendo um pouco esse frescor, vamos dizer assim, do pessoal da publicidade, que sempre foi mais descolado, sempre quis novidade e tal. Então o cenário foi mudando um pouquinho. Apesar de quando o Final Cut entrou, o Media Composer deixou de ser turnkey, né, que a gente fala que é o software dependente de um hardware específico. Eles já tinham o Avid Express, que foi a primeira versão que foi software only, e depois o Media Composer virou software only. Nessa época, talvez um pouquinho atrasado, como é uma tradição da Avid, né? Ela dá passos certos, mas ela demora para dar esses passos. Então ela demorou um pouquinho para soltar o software only. E aí houve essa mudança de perfil, né? As produtoras deixaram um pouco de trabalhar com Media Composer, uma ou outra insistiu, porque ou já tinha uma base instalada, ou os montadores já estavam acostumados, ou porque era o perfil mesmo, mas muitas outras acabaram indo para o Final Cut, primeiro porque naquela época não era rental, e a licença, apesar do Media Composer ser software only, a licença ainda era um pouco cara, então na hora de atualizar, por que não atualizar para o Final Cut ao invés de pagar uma grana a mais e atualizar para o Media Composer, né? Então muita gente acabou migrando. Uma coisa que a gente não fala muito, mas quem era do ambiente Windows acabou também só mudando de plataforma quando o Adobe se estabeleceu, porque o Final Cut veio, mas quem era Windows não tinha o que fazer, né? Não dava para migrar para o Final Cut. Então muitos usuários que já eram Windows se mantiveram no Media Composer, muitos deles se arriscaram nas versões iniciais do Premiere, que eram bem sofríveis, né? Mas, resumindo, a publicidade não era mais padrão pelo Media Composer, e as TVs passaram a ser padrão. Só que aí, para a Avid, é muito mais interessante você ter poucos clientes comprando muito e em um ambiente onde você tem um suporte, você paga por esse suporte, você tem um fee anual recorrente de suporte, que é o mal necessário de toda empresa de software e é o que acaba custando caro nas empresas, né, que desenvolvem esse tipo de programa. Então eles optaram por seguir esse caminho das emissoras por conta da rentabilidade, né? Penso eu. Tá? Isso é uma opinião minha. E nas emissoras você ainda tinha a questão do hardware, né? Eles ainda ganhavam provavelmente muito dinheiro com hardware. Então, não a Avid, porque eles já eram software mas only. Eles não tinham hardware de trabalho em grupo? Vamos lá. Ainda tinha o hardware homologado. Então a Avid dizia, olha, o meu software funciona melhor nessas plataformas. E tinha ali 3 ou 4 máquinas de marcas, né, HP, tinha ali umas, na época, IBM, então tinha algumas máquinas que eles recomendavam
E aí, para facilitar o suporte, né, e para facilitar a instalação e tal, os distribuidores, principalmente o daqui, batiam o pé que você deveria trabalhar com hardware homologado, e aí, obviamente, para eles ficava muito mais fácil fazer o suporte, e eles representavam essas marcas. Então tudo seguia numa direção para fazer a coisa funcionar. Então, na emissora, diferente da produtora ou do videomaker, não tinha esse esquema de, não vou montar um PCzinho aqui, ou vou comprar um Maczinho ali e vou instalar o software. A vida inteira funcionou, né? O Media Composer tem uma tradição de funcionar em hardwares bem simples, né? As atuais versões não, que são um pouquinho mais pesadas, mas por muitos anos qualquer computador safado tocava Media Composer e você conseguia editar com estabilidade, né? Então, isso também é uma coisa que nunca foi muito exaltada, mas quem teve essa necessidade e viveu esse momento é grato até hoje, porque senão não teria como dar continuidade nessa vida como editor, né? Então, ele sempre funcionou muito bem em hardwares mais simples, mas eu ainda acho que é uma vantagem essa interface dele não tradicional, mas muito parecida com o que era antes. Eu lembro que quando eu fiz o curso, eu cheguei à conclusão de que você tem muitas formas de chegar no mesmo resultado, né? Logo no começo, quando eles estavam tentando conquistar os usuários, né, conquistar os editores, tinham termos, jargões e ícones que eram voltados para o cara do filme, e tinha termos e formas de editar que era voltado para o cara que editava na ilha linear, na ilha de VT, né? E tinha a galera do desktop, né? Já era o desktop vídeo, já estava mais ou menos ali. Então, dependendo do que você quisesse fazer, você tinha mais de uma forma de chegar no mesmo resultado. Então, por exemplo, para jogar um vídeo na timeline, você pode ou arrastar, ou marcar 3 pontos e dar REC, que é o cara da ilha faria, ou você vê uma tira, né? Hoje a timeline com os thumbnails na timeline é como se fosse a tira do filme, né? Então, o cara fazia um grande select e ia cortando pela tira, que é o conceito da montagem do filme. Então, ele sempre tentou atender, né, a gregos e troianos aí, na forma de editar e na forma de entender o software. Ainda dá para se apaixonar por ele, sim. E essa estabilidade toda, né? Você acha que foi um fator determinante? Porque hoje, eu queria puxar um pouco para os tempos atuais, né? Qual que é o cenário hoje? Hoje a gente tem... Eu não ouço falar de... Cara, não lembro de... Talvez pelo Alfredo Barros, um longa que ele montou no Final Cut, mas ele falou muito das dificuldades que teve sobre isso. Um outro aí que se aventura, mas a grande maioria, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, falou em cinema, falou em Media Composer, falou em série de televisão. A gente entrevista muitos montadores e editores aqui, né? De séries, amigos nossos, uns que a gente não conhece também acaba conhecendo. Mas todo mundo é meio que unânime do Media Composer, né? Essa história toda dele contribuiu para isso. É esse cenário mesmo. Ele é um suprassumo da edição. Tem alguns fatores aí que justificam essa escolha, né? Se você for pensar um pouco mais para trás, ele era o único software que tinha o tal do Film Composer. Era o Media Composer, focado para filme, e no final, quando você precisava... Quando o seu master não era digital, o seu master era em filme, tinha o software que gerava o cut list, que era o XML o EDL, né, ou o XML do filme. Então era o software que melhor gerava esse cut list. Então lá no começo a escolha por ele era essa. Lá no começo também a escolha por ele era essa porque os softwares, eles não tinham muito uma capacidade para editar produtos longos, né? Você começava a ter um pouco de delay assim, você dava play, demorava um pouquinho para dar play. Isso é uma reclamação recorrente. Eu ouvi muito isso daí já, o Lucas falou aqui sobre isso também. Uma vez que ele comprou a briga e exigiu o Final Cut, porque ele gostava mais de editar no Final Cut, e foi a maior roubada, porque o projeto demorava 40 minutos para abrir um projeto. Então, demora para abrir, porque assim, na verdade... A gente já falou sobre isso. Quando você está editando, o que está ali na edição é um grande banco de dados, né? Quanto mais complexo esse banco de dados, mais forte tem que ser a sua máquina ou melhor a aplicação tem que lidar com ele. E o Media Composer sempre se deu muito bem com o seu próprio banco de dados, né?
lá atrás a gente reclamava que era um problema, né, que toda vez, né, dava o Reconstructing Media File, né, quando corrompia o banco de dados dele, ele tinha que ler todas as mídias e criar esse banco de dados de novo. Quer dizer, os caras da Avid sempre entenderam que isso era um mal necessário para que houvesse essa estabilidade. E hoje, né, ninguém questiona isso. Esse banco de dados existe até hoje e essa estabilidade é meio que por conta disso. E a Avid desenvolveu os seus sistemas de trabalho colaborativo. Então, você não depende mais do banco de dados da sua própria ilha, né? Dificilmente, hoje em dia, você edita um longa ou uma série numa máquina só. E daí é muito material, né? Muito material, projeto muito longo, muito grande. Não, é mais a pressa, né? Normalmente, ou é o fluxo de trabalho, né? Você tem que ter os assistentes, você tem que ter o cara que prepara o material e tal. E a vida do montador, às vezes o montador já tem um certo requinte, ele não vai trabalhar lá do início de copiar a mídia, fazer select, fazer aquele trabalho todo do assistente. E os filmes, né? Hoje nem tanto que a gente não tem as houses, né? Mas teve uma época que você precisava alugar uma sala para ter um acesso a um Media Composer, e essa sala custava caro. Então você não podia ficar enrolando muito para editar, né? Hoje em dia a gente edita em qualquer máquina, edita em casa e tal, e vai. Mas mesmo editando em casa, às vezes você tem um bom servidor por trás disso tudo, garantindo essa estabilidade, esse banco de dados e essa acessibilidade para essa quantidade grande de mídia, principalmente das séries, né? E costuma ter muita mídia, e agora mais do que nunca, que não tem mais o custo da película ali quando você dispara o gatilho, né? Digamos que essa burocracia vem a calhar, né, nesses projetos. Exatamente. Um outro grande fator que define, né, essa escolha são as majors, né? São os grandes estúdios que detêm boa parte dos direitos dos filmes, e são eles que determinam o que vai ser feito com o filme depois que ele é exibido no país de origem. Para um Netflix ou para um Discovery, canais como esses, para eles, se você trabalha numa plataforma que não é padrão no mundo inteiro, vai ser muito complicado ele mandar esse filme, sei lá, para a China, e o chinês lá pegar esse projeto, abrir o projeto para fazer uma versão em chinês. Então, eles optaram pelo Media Composer por causa disso. É um software que é estável, está aí há muito tempo, não tem uma pretensão de morrer tão cedo, então essa estabilidade tem um preço e essa preferência vem por conta disso, né? Vamos combinar que metade desses estúdios tivessem escolhido o Final Cut, né? O Final Cut original, nós não teríamos... Teriam levado um belo de um drible aí no meio do caminho. Exatamente, nós não teríamos essa possibilidade, por exemplo, esse movimento recente de remasterizar filmes para HD e agora para 4K e talvez futuramente para 8K. Com certeza ia dificultar bastante esse caminho, né? Não é que ia ser impossível, mas, né? Uma coisa... Dá um senhor trabalho. Não, e aquela história também de pegar aquelas fitas VHS e tentar digitalizar na MDV, cadê o player que entra, que sai? Então, uma coisa é você pegar um filme antigo e fazer um processo considerando que aquilo é uma restauração. Outra coisa é você pegar um projeto do cotidiano, de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, e aí a versão já não abre mais. E também do Final Cut também, tem suas limitações aí. Se você pega um filme muito antigo, de 3, 4 anos, na hora que você abre no Premiere, ele reclama, porque nem tudo é como era antes. Então, eu acho que a grande escolha na atualidade dos grandes estúdios é bem por conta disso. Agora, você falou uma coisa aí no meio das suas falas aí, que eu lembrei voltando pro Lohan aqui, eu lembrei da live. O Lohan e o Bruno Bottaric fizeram uma live bem interessante. Inclusive, se você ainda não assistiu, vale a pena você procurar ali no canal do AV Makers do YouTube, uma live de lançamento justamente do curso do Media Composer. Você falou lá, né, Lohan? Ele fala pra você, olha, entenda bem o que você tá fazendo pra você não ter problema no futuro, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como você enxerga essa burocracia do Avid, porque eu entendi que você teve uma curiosidade, né, de ir atrás, e eu queria entender também, essa curiosidade foi por conta disso, olha, é um software que de repente pode me abrir portas para esses mercados, né? É como se o Avid, isso eu também falo na live, ele não quer ser intuitivo, ele não é intuitivo, ele não quer ser intuitivo. Ele quer que você passe por um treinamento, que você receba uma instrução
para que ele possa falar com você como um editor, e não como uma pessoa que não sabe o que está fazendo ali na timeline. Então, parece que ele te cobra essas coisas, e isso é uma coisa muito técnica, e como eu sou uma pessoa muito técnica, bateu muito o meu gosto. Inclusive eu falo, tem muita questão de gosto também, porque tem gente que a última coisa que quer saber é de ficar escolhendo track pra jogar material pra timeline. E isso no Media Compose é a coisa mais forte dele. Culpado, tô levantando a mão aqui, eu detesto. Exato. E viva a timeline magnética. Exatamente. O pessoal de Final Cut se identifica nessa fala, porque são perfis de editores, e aí dificilmente quando você trabalha no Media Composer nessas regras, tem gente que simplesmente fala, cara, eu não quero perder tempo com isso. Mas é justamente aí onde que eu quero perder tempo, porque eu sei que quando eu faço aquilo ali, o meu processo no passo seguinte, ele é muito mais veloz do que eu consigo em outros softwares. Entendeu? Eu também trabalho com Final Cut 10. Tipo assim, mesmo botando lá tudo certinho na timeline magnética, quando eu inicio a minha edição no Media Compose, eu posso demorar um pouquinho mais. Mas quando eu engreno, eu vou com uma velocidade que eu não consigo nos outros softwares. Então, inclusive a gente já tem até uma expressão que ficou conhecida no Sala VIP, que é o amolar o machado, né? Que o Rafa trouxe em um dos episódios. É justamente verdade. Isso. Faz tempo isso. Gastar um tempo amolando o machado, né? Eu nem lembro quem falou isso, de onde eu tirei, mas... Eu lembro disso, né? De gastar o tempo amolando o machado para quando você for cortar rápido, né? Isso, porque... e aí o Media Compose ele te pede esse pré-requisito. E também por um outro motivo. Porque isso muda um pouco ao longo das atualizações dele, mas ele ainda é um pouco punitivo em você errar. Se você tinha que fazer um comando antes que você não fez e aí você descobre isso no final, é meio jogo duro com ele de você desfazer algum comando que você tinha que fazer. Por exemplo, você começa um projeto e você não sabe qual é o frame rate que você vai entregar. E aí você começa o projeto em 23 e descobre que tem que ser em 29 a entrega. É um pouquinho complicado nele de você fazer essa adequação para você adaptar o frame rate e ter certeza ali que tudo vai sair certo. Os outros softwares já têm uma liberdade maior hoje em dia. Os outros softwares são mais tranquilos. Você vai ali, muda o frame rate, tá certinho, compara. Nossa, mas mesmo... É que faz tempo que eu não faço isso, mas eu tenho traumas com isso daí, cara. Que você pega um projeto muito grande, sei lá, um programa de TV de 40 minutos, um longa, rapaz, começa a sumir frame no meio do rolê, né, cara? Nem sempre dá muito certo. Essa conta do frame rate eu acho que não é só porque é o Avid, não, cara. Eu acho que o Avid só não se mete a assumir que vai tentar fazer isso aí, porque os outros se metem a falar, não, eu vou fazer e, puta, começa os black no meio, né? Exato. Então, esse é um exemplo que é bem característico. Tipo assim, cara, saiba o que você vai fazer pra quando você fazer dar certo as coisas. Então eu acho que o Avid tem muito dessa mentalidade, tipo, não navegue nele às cegas, navegue nele sabendo quais são os comandos, sabendo o que você vai ter que fazer, aonde que você vai ter que fazer a puxada da bin, aonde que você vai ter que fazer o snap, enfim, todos os comandos dele têm que ser feitos com consciência. Até porque, como o Porto falou, tem comando que você arrasta da direita para esquerda uma coisa, da esquerda para direita é outra. Então tem muito comando escondido no Avid que você tem que passar por um treinamento para você descobrir eles. E aí quando você passa por esse treinamento que você descobre, você abre umas possibilidades assim bem grandes de você adicionar na sua edição e você ter eles quando você precisa na mão. Essa foi a coisa mais gostosa que eu senti e percebi quando eu fiz o meu primeiro curso. Tem muita coisa escondida, essa é uma realidade e não é nem puxando a sardinha pro curso, vale muito a pena fazer o curso, você descobre muita coisa legal. A missão desse curso é desmistificar essa ferramenta tão poderosa e que muitas vezes assusta os tripulantes de primeira viagem. Mas com passo a passo bem explicado, vocês vão entendendo como que ele te ajuda em muito a contar a sua história. Lohan, qual a importância hoje do ouvinte, do videomaker, do filmmaker, aprender o Avid? É o ideal você saber todos, o mínimo de todos, para você não perder um trabalho e tal. Mas eu acho que tem uma certa importância a mais de você saber o Avid, né? Eu acho que ele abre mais portas, não? Você tem essa impressão? A questão de abrir portas, eu confesso que não foi por isso que eu fui pro Avid, eu fui realmente porque eu gostei de editar nele, então se aparecer alguma oportunidade e eu tiver preparado, foi mais porque eu tive a curiosidade e não porque eu fiquei pensando, tipo assim, vou aprender o Avid pra bater lá na porta da Globo e ter uma chance lá. Não foi por esse pensamento mais, foi mais porque eu realmente gostei. Mas eu acho que o Avid, além de, claro, ter essa clássica frase, quanto mais software você souber, mais preparado você tá para uma oportunidade. Porém, eu acho que com ele você tem que prestar atenção em outras coisas que vão além da timeline. Por exemplo, o Avid Media Files, como que ele faz o processo de import que é diferente do link.
Eu acho que quando você tem esses conhecimentos, você passa a tratar não só a edição, mas como o software, e aí não só o Media Composer, mas como os outros softwares também funcionam para você ter uma timeline fluida, para você entender que trabalhar com codecs é mais interessante, para você entender que material convertido flui melhor sua timeline, para você entender como que as coisas se comunicam. Aí é sempre legal, né, ver outros ângulos, né, da coisa, né? Como pode se trabalhar diferente, né? E dar no mesmo resultado, vamos dizer assim. Sim, e aí você pode descobrir coisas no Media Composer que os outros softwares têm, mas estão mais escondidas e que você começa a aplicar para os outros softwares. E você sabe que no Final Cut, hoje em dia, e no Premiere também, eu uso muita coisa, muita não, mas algumas coisas que eu gostei muito no Avid. Inclusive, eu seto o teclado com alguns comandos específicos de Avid que eu só fui conhecer por conta do Avid. Tanto que meu teclado é a maior salada que tem, porque eu misturo o Final 7 com o Premiere e com o Media Composer. Mas é muito legal isso mesmo. Isso que você tá falando é uma coisa bem interessante. Eu gostava muito de dar esse curso do Avid. E nessa época, a galera tava muito vislumbrada com o desktop video e todo mundo só queria usar o mouse. Porque todo mundo que ia pra edição não linear veio do computador. Nessa época, os caras que editavam em ilha linear ainda não estavam migrando pro Media Composer. E toma ali, arrasta e solta, né? Todo mundo queria fazer drag and drop e clicar nos comandos pela tela. Aí o cara ficava com a cabeça apoiada na mão esquerda e usando o mouse com a direita. E o teclado parado, né? Eu falava, cara, a mão esquerda não é para segurar a cabeça. A mão esquerda é para usar o teclado. Você usa o mouse na direita e acelera a sua vida com a mão esquerda. Porque, e na época ainda vinha aquele teclado coloridinho incrível. Então era pro cara usar o teclado, não era pra ficar segurando a cabeça. E era complicado mudar esse conceito no cara que veio do computador. Pra ele, o teclado era pra escrever, não era pra ficar apertando o atalho. O próprio uso do teclado, a TV onde eu trabalho hoje, quando eu entrei, eu fiquei uns 2 anos trabalhando com Avid. Lá a gente tinha Avid, depois a gente passou para Final Cut. E o Avid usa muito teclado. E aí eu me viciei em teclado, em atalhos de teclado por conta do Avid naquela época. Hoje em dia todo mundo sabe, quem acompanha a sala de edição, eu sou apaixonado pelo Final 10. Às vezes eu até me irrito porque tem coisas que eu não consigo fazer no Final Cut usando teclado, mas eu tento fazer as coisas com o máximo possível de teclado. E eu gosto muito de usar atalho. Eu tento ficar criando atalhos de teclado para tudo, porque eu acho que isso é uma coisa muito legal. São 2 coisas que eu gosto muito do Avid, que é a questão de você usar muito teclado, e isso realmente agiliza demais o teu trabalho. Ele tem uma função chamada Dynamic Trimming, que é uma coisa que não tem em lugar nenhum outro programa faz nada parecido. Você assiste determinado trecho de um clipe e ao mesmo tempo que você está assistindo, você está cortando. Então, você corre até um determinado ponto e você chega naquele ponto, você solta o teclado, pronto, está cortado. O trim do Avid, ele é uma coisa que... Perdão quem tem outro software, mas eu não vi nenhum outro software chegar no poder que ele tem. Eu acho que não tem como mesmo. É quando você consegue entender, tipo assim, as possibilidades que o trim de você... Cara, eu não consigo nem explicar como que o trim do Avid é tão bom, sendo que visualmente é muito similar. E aí, falando sobre teclado, inclusive, o meu teclado, eu configurei ele todo só para editar com a minha mão esquerda. Então, se você dividir o teclado do H para a esquerda, eu só uso essa parte do teclado. E eu consigo configurar um teclado que é suficiente para eu não tirar a mão esquerda de cima das minhas teclas S, D e F, porque aí o S, D e F, na verdade, é o meu JKL. E, cara, só aqui, eu já até queria gravar um timelapse às vezes de eu editando. Eu faço muito pouco movimento com a mão e eu consigo fazer todos os comandos que eu quero de trim, de movimento de timeline, de select, de in-out. Eu pegava pouco no mouse e no Final 7, mas eu acho que o Avid ele abre um leque pra quem realmente estuda e vai a fundo nele e gasta tempo e anos de voo ali, né, horas de voo nele. É plenamente possível você simplesmente nem tocar no mouse, cara. É impressionante mesmo. Que nem você... Porque ele dá essa impressão errada mesmo. Eu tinha essa impressão também. Um software mais limitado, mais antigo, mais quadrado e tal. Porque ele tem aquela carinha... Eu sempre falo de Windows 3.1 ali, Windows 95. Agora deu uma melhorada. Agora tá mais... Escureceu, né? Tá com a cara dos outros softwares. Você tá muito preconceituoso, Rafa. Mas é a cara dele, cara. Tudo bem, não vamos jogar pela cara. Mas a cara dele é gosto. Exato, é gosto. Exatamente, você tá jogando o cara pela cara. É isso. Confesso aqui, né? Eu tô jogando pela cara.
Ao longo das aulas, eu vou trazer sempre que possível paralelos entre o Media Composer e os outros softwares de edição mais conhecidos para que você entenda as diferenças e semelhanças entre eles, assim como as vantagens e desvantagens de cada software. Marcelo Ferraz, temos desconto então, cupomzinho aí, cupomzão, né? Os 10 primeiros ouvintes que se inscreverem no AV Makers, usando o código que eu vou passar aqui agora, pagam R$ 85. Então é só você entrar lá no site e usar o cupom SALA85 e a partir daí você paga uma mensalidade de R$ 85 por mês. Você tem acesso aí a todos os cursos do AV Makers, inclusive o curso do Lohan de Avid Media Composer. A gente já tem o cupom SALA99, mas dessa vez os 10 primeiros que colocarem SALA85 vão ganhar o curso por R$ 85 mensais. Então é um belo do incentivo, é uma economia. E mesmo que tivesse no SALA99 também vale muito a pena. Mas o AV Makers, como a gente sempre fala aqui, já é o Netflix do audiovisual, do ensino audiovisual. Quisera o Porto e o Ferraz, né? Ter um AV Makers, ter um Lohan ali dando o curso em português. É uma maravilha. Tá mais fácil do que nunca aprender o Media Composer. Inimaginável, hein, Porto? Quando é que você ia imaginar uma coisa dessa em português, assim? Cara, eu imaginei desde aquela nossa conversa com o Baltarejo. Queria parabenizar o Lohan e dizer pra ele que eu tô com uma certa inveja, porque eu tive muita vontade de montar esse curso, só que eu não ia conseguir. Parabéns pro Bruno, pro AV Makers, pro Lohan, todo mundo vai sair ganhando. E lembrando que além desses outros cursos aí de linguagem, tal que a gente tá falando, tem os outros dos softwares também, né? Agora a gente pode dizer mais do que nunca que é uma escola completa. Avid, Media Composer, Final Cut, DaVinci Resolve, Adobe Premiere. Você pode navegar entre todos eles. Se você é montador, se você quer editar, tá bem servido aí. Fora After Effects, Motion, enfim. Você encontra de tudo por lá, dá uma futucada, vai lá, avmakers.com.br, põe lá, Sala 85 e garante, cara, porque o retorno é muito bom. Já ganha um descontão. Mas, ô Lohan, fala um pouco pra gente, cara, do curso. Eu tô curioso. Como é que foi esse processo de fazer o curso? Você pensou em quem ainda nunca mexeu? Precisa ter um pré-requisito de saber alguma noção de outros softwares? Explica melhor pro ouvinte aí, Lohan, por favor. Então, esse curso, na verdade, ele nasceu basicamente graças ao Sala VIP. Olha aí, rapaz. A ponte entre o Lohan falar com o Baltarejo para combinar de um curso foi justamente o Sala VIP, porque a gente fazia algumas trocas ali. Em algumas ocasiões a gente se reuniu para trocar ideia com alguns membros do Sala. E tinha sempre umas pessoas que ficavam incentivando, tipo assim, sempre que eu abria minha timeline no Media Composer ali pra falar com o pessoal do Sala VIP, eu ia explicando e o pessoal falava, cara, você tem que fazer um curso de AVE, você tem que mostrar, se explicar, se tem didática e tal, você explica bem. E aí iam botando a pilha e tal. Aí até que teve um episódio que a gente se reuniu e aí se eu não me engano, o Bruno tava nesse Zoom que a gente fez, eu não lembro agora o que a gente tava fazendo. E aí a partir dali me deu vontade de chamar ele no Telegram e falar, cara, o pessoal bota pilha aqui, mas será que rolaria o curso? Aí ele fala, claro que rola. E aí uma coisa que eu tinha até um pouco de receio era justamente o que a gente começou, né? Eu não tenho tanta história assim no audiovisual pra peitar um curso de Avid. Tipo, eu tenho minha experiência aqui, eu tenho meus conhecimentos, estudo e tal. Será? Ele fala que você não precisa ter 10 anos de carreira pra você fazer o curso. Se você domina e sabe passar isso, é isso que importa. E aí, a partir daí, a gente começou a desenvolver. Eu até demorei um pouco pra gravar o curso, primeiro porque eu nunca tinha feito, não sabia da magnitude que era gravar um curso. Eu tinha a doce ilusão que eu ia entregar na semana seguinte pro cara, e aí quando eu apertava o REC, nossa, era complicado. E aí, só respondendo, não precisa ter pré-requisito de edição, porém uma coisa que eu conversei com o Bruno que a gente entendeu é que provavelmente uma pessoa que vai encarar o curso do Media Composer, no mínimo já veio de algum outro software. E como eu também tenho o conhecimento do Premiere, do DaVinci Resolve, do Final Cut, eu sempre fui traçando paralelo, tipo assim, eu falava alguma coisa que acontecia no Media Composer, eu falava, o Media Composer sim, mas no Premiere, no DaVinci assim. Isso é uma legal, coisa que a gente procurou fazer, de estabelecer sempre os paralelos de como os softwares ao mesmo tempo se assemelham e aonde que eles se diferenciam. E eu sou um pouco justamente, tipo assim, se o Media Composer tiver algum recurso que ele não é muito legal, eu falo, cara, esse recurso aqui tem, mas não é o forte do Media Composer e tal. Eu sempre sou muito justo na questão de dar os méritos corretos para o Media Composer e criticar onde que ele merece ser criticado. Então esse curso, ele é um curso de início rápido, ele é um curso para você se encontrar no Media Composer, não fazer igual eu que abri e levei um tapa da primeira vez.
Pra você entender como é que funciona, como é que ele gerencia a mídia, como é que ele vai trazer material pra timeline, como que funciona a timeline de source, a timeline de hack, que são os conceitos, assim, mais fortes dele, que mais determinam a edição dele. E pra você entender que ele é um software, que ele é só uma ferramenta. Eu também bato nessa tecla no curso de falar aquilo que eu falei no início, que tipo assim, não vai ser o Media Composer que vai te fazer ser um editor melhor, mas o que vai te fazer ser um editor melhor é o que você estuda, o que você absorve, o que você conhece. Então ampliar o seu leque de conhecimento vai te ajudar de uma maneira geral e vai te deixar preparado para uma possível oportunidade. Mas o Media Composer, ele é uma ferramenta que te ajuda a contar a sua história. Agora, a parte de você também, você ter todo um outro preparo, que aí você entra em conceitos subjetivos, sobre linguagem de edição, que aí eu acho que faz muito sentido ter esse curso dentro da plataforma da AVMakers, porque você tem justamente tudo isso à mão ali. Você vai terminar o curso de Media Composer, vai me ouvir falar aquilo, e você vai ter do lado um curso de linguagem de edição para você poder aprimorar. Então eu acho que o curso do Media Composer nessa plataforma da AVMakers, ele casa muito bem para você ter um complemento geral do curso. Faz muito sentido estar ali dentro. E Lohan, quem está começando, a pessoa que está vindo eventualmente de outro software, ou até que quer começar a editar pelo Media Composer, ele pode baixar o Avid First, dá para criar paralelos. Eu sei que o Avid First tem, por exemplo, limitação de tracks, mas isso não é um grande limite para quem está aprendendo. Tem alguma outra limitação do Avid First em relação ao Avid totalmente full e em relação ao curso? O Avid First ele tem algumas limitações a mais. A própria Avid posiciona o Avid First como uma ferramenta para você estudar. Você pode usar ela como um editor para você fazer algum trabalho de entrega, porém a própria Avid posiciona ele como uma ferramenta de estudante. Diferente de uma Blackmagic que disponibiliza ali o DaVinci Resolve normal e ele já é uma ferramenta super suficiente para você fazer qualquer tipo de trabalho. Tipo, as limitações do DaVinci na versão normal, nossa, não exportar uma timeline 4K. Pô, pra quem tá fazendo YouTube... Não é todo mundo... Ele não me deu uma tela full screen, uma saída de vídeo. Eu tô bem puto por causa disso, mas tudo bem. Mas eu acho que ele já tá dando... Enfim... Vamos voltar ao Media Composer. Outro episódio, Media Composer. Para outro episódio. O First ele é autossuficiente sim entre você aprender, entender como que funciona tudo do Media Composer, porém uma coisa que eu também falei no curso, eu não optei por fazer um curso do Media Composer First, porque quando a pessoa chegar no mercado de trabalho, se ela fez o curso e amanhã ela recebe um convite para editar em uma televisão, não é o Media Composer First que ela vai encontrar na produtora. Então, por mais que você possa acompanhar o curso no Media Composer First, é totalmente possível isso, quando a pessoa sentar no mercado de trabalho, ela vai ter no mínimo a versão normal do Media Composer, ou a versão Ultimate. Mas é super possível acompanhar com a versão First, porém dentro das limitações dele. E aí eu escolhi fazendo uma versão mais tradicional, porque quando chegar no mercado de trabalho, é essa que ele vai encontrar lá fora. O Media Composer integral, né, o software completo, ele dá um período de trial. Então, se você começar o curso pelo First, ver que as coisas que estão rolando no curso ali, o First não acompanha, instala o Media Composer convencional. Se eu não me engano, o trial ainda é de 30 dias. Ele dá 30 dias para você usar o software integral, e aí você consegue finalizar o curso com as funções todas ativadas. Eu acho que o Media Composer, por mais que você goste de carro automático, você tem que saber dirigir carro manual. O Media Composer é o carro do câmbio manual. É o manual. É aquele opalão de 4 marchas ali no volante. Então, você pode ter um amigo pobre que tem um carro manual, e você pode ter um amigo que tem uma Ferrari que também é manual. Exato. Você tem que saber dirigir carro manual. O Media Composer é o carro manual. Lacrou. Anota aí, Marcelão, pra camiseta aí. Mais uma. Muito bem, Mr. Lohan Costa. Muito feliz mesmo por esse curso aí e por esse papo aqui. Parabéns pela live também. Ficou muito legal aquela live lá. Lembrando de novo, quem não viu, vai estar o link aqui na descrição. Vale a pena ir lá na live, porque o Lohan dá até você faz umas demonstrações do curso até ali, né? Sim, essa live ela é legal porque primeiro que a gente tem um primeiro momento onde a gente entra um pouco no conceito de mercado, a gente fala sobre a posição do Media Composer no mercado de trabalho e tal, um pouco da discussão que a gente já tirou aqui, e depois eu faço um passo a
passo inicial no Media Composer, compartilho minha tela, abro o Media Composer, faço uma pequena edição ali, abro até inclusive um projeto que eu já editei de um documentário para ver como que fica o Media Composer já com bastante material lá dentro, e dou uns primeiros passos ali para mostrar como que o Media Composer não é um bicho de 7 cabeças e que ele pode ser a ferramenta principal de qualquer editor. E ele mostra também aquela citação que ele fez aqui do editor gringo, ele mostra lá a timeline, muito legal. Verdade. Eu pedi pro Bruno Baltarejo passar na live, então se alguém tiver curiosidade para saber qual foi o vídeo que me instalou na mente, vai estar lá pra pessoa entender e vai se surpreender também com a edição, porque realmente o cara é muito bom na edição. Muito bem, então corre lá, que no YouTube tá lá a live, né? Mas pode seguir o AV Makers nas outras redes também. Sempre tem muito conteúdo pra você acompanhar, vale muito a pena. Segue também aqui na descrição do episódio, vai ter o @ do Lohan também, segue o Lohan, dá uma tietada nele aí, o cara é muito bom, o cara é muito bacana. E ele falou bastante do Sala VIP aqui, a gente acaba esquecendo até de falar, né, Ferraz? Mas o Sala VIP é o programa de apoio do Sala de Edição. A gente pede uma contribuição mínima aí, tem 3 planinhos lá no nosso site, saladeedição.com.br, tem lá tudo especificado pra você. Então se você quiser fazer parte desse grupo, tá lá o Lohan, tá o Porto, tá o Ferraz, tô eu, todos os colaboradores do Sala. E tem trocas muito bacanas, sempre rolando, vale muito a pena, galera. Faça o curso, veja a live, não perca a oportunidade. Camarão que dorme, a onda leva. A mão esquerda não é pra segurar a cabeça, é pra apertar o teclado. É pra apertar o teclado. E é isso aí, abra portas na sua carreira aí, invista em você. E é isso, falamos demais, até segunda-feira que vem tem mais episódio. Grande abraço. Valeu, galera. Falou. Grande abraço. Beijo. Nesse teclado da Avid já vinha o botão do foda-se, não? Não, aí é da Apple, aí é o teclado da Apple. Esse é o teclado da Apple. Já vinha apertado, inclusive.